Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Plantão Zero. Hoje nós vamos estar aqui falando sobre um assunto muito importante, né? A gente fala que é um assunto que todas as pessoas tinham que estar sabendo, mas para quem não me conhece, tá? Eu sou o Rafão, sou o enfermeiro Rafão, e aqui eu ensino enfermeiros a terem segurança no atendimento de urgência e emergência, tá? Então hoje nós vamos estar falando aqui sobre um assunto que muitas pessoas têm dúvidas ainda, né? Às vezes as pessoas, né, a população. Eu vou falar pacientes, quando eu falo pacientes eu englobo todos, tá? Não somente dentro do ambiente hospitalar, mas também fora do ambiente hospitalar. Hoje nós vamos falar de um assunto, né, que é o AVC, né, que existem muitas pessoas, né, todos os dias que são acometidas aí pelo AVC, e nós temos os dois tipos do AVC, tá? Nós temos o AVC da transformação hemorrágica e o AVC da transformação isquêmica, tá? Então ele tem uma diferença, né, na questão da lesão dentro do cérebro desse paciente. Então nós temos os sinais e sintomas que esse paciente aparece, né, as predisposições também que esse paciente tem, e quando esse paciente é acometido dessa doença, quais são os primeiros passos que eu tenho que fazer? Tá? Então, sabendo que o acidente vascular cerebral, o acidente vascular encefálico, tá? Como as pessoas podem falar, mas é o mais conhecido como AVC. Então, você, né, que está me escutando hoje, nós vamos estar falando, você que está vendo esse vídeo, nós vamos falar um pouco desse atendimento desses pacientes, tanto no ambiente pré-hospitalar e intra-hospitalar, certo? Então vamos lá. Então, o acidente vascular cerebral, ele é uma síndrome, né, caracterizada por um déficit neurológico que aonde ele pode acometer por uma obstrução, tá, de algum vaso, alguma artéria cerebral, ou por algum rompimento, tá, de algum vaso ou alguma artéria cerebral, aonde ele vai se transformar em hemorrágico, tá? Então, os pacientes ele pode apresentar sinais e sintomas clássicos, né, disso daí. As lesões ela pode ser em vários lugares no cérebro. Ela pode ser tanto nos espaços subdurais ou então nas lesões intraparenquimatosas, que é dentro do mesencéfalo, né, dentro da massa cefálica, ou então ele pode fazer uma isquemia, tá? Tanto dentro também da massa cefálica, ou então nos lugares dos rebordes ali nas alturas das subdurais. As lesões, né, quando nós falamos a questão de sinais e sintomas desses pacientes, elas são muito parecidas, né? Eu sempre costumo falar dentro de sala de aula que antigamente nós achávamos que o AVC isquêmico era aquele paciente que fazia o desvio de rima, que ele perdia a força de um lado do membro, né, e que ele não conseguia ter força, não conseguia andar, ele ficava com a mão com déficit, um pouco torto, mas esses pacientes eles podem também fazer hemorrágico apresentando sinais e sintomas. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, tá? E também dentro do AVC, tá, nós temos o AIT, tá, que é o ataque isquêmico transitório, ou então, né, é o mini AVC, que ele é muito falado aí, né? O seu pai teve um mini AVC, um AVC pequeno ainda, tá? Então que os pacientes apresentam sinais de alerta. O AIT, ele tem um tempo que ele pode durar, ele não fica, né, por muito tempo, às vezes, né, nem a sequela, né, os sinais e sintomas desse paciente, ele pode durar aí de 2 horas e até 24 horas, tá, após ele que ele fazer o AIT, que é o ataque isquêmico transitório. Já no AVC isquêmico, onde tem, né, uma obstrução de alguma artéria, que dificulta a passagem de oxigênio para esse cérebro, aonde esse cérebro, né, ele vai fazer isquemia. A isquemia é onde não consegue passar oxigênio. É a mesma coisa daqueles pé diabético, né, que não consegue passar oxigênio porque tem alguma obstrução, né, da safena, ou então da poplítea, né, ou então da artéria pediosa, que não consegue passar um fluxo, né, sanguíneo adequado, esse paciente vai fazendo isquemia, tá? E isquemia é sinal de morte celular, tá? Então, nós temos protocolos para isso daí, que eu vou falar um pouco mais à frente sobre isso daí.
Agora o AVC hemorrágico, tá? Onde ele tem um rompimento desse vaso cerebral, dessa artéria cerebral, aonde ela começa, né, a jogar sangue para dentro da massa cefálica, aonde o paciente ele pode fazer também herniação cerebral, pode fazer desvio de rim, ou pode fazer desvio de linha média, né? Pode fazer também sangramento dentro do ventrículo cerebral, tá? Onde esses pacientes apresentam esses sinais e sintomas, tá? Então, nós costumamos a falar que quando o paciente ele tem um hemorrágico, a maioria das vezes esse paciente vai ao coma, tá? O isquêmico, ele ainda consegue ter um nível de consciência, mas nem todos os hemorrágicos vai ao coma e nem todos os isquêmicos, tá? O paciente sai sem sequela. Nós temos que entender que quanto mais rápido esse paciente ele for por atendimento de urgência, quanto mais rápido eu ligar para o serviço médico de emergência, menos sequelas neurológicas esse paciente vai ter. Nós vamos falar um pouquinho, né, sobre porta, né, sobre janelas estendidas, sobre o que é janela no AVC, tá? Para você que está me escutando aí dentro de casa, às vezes o seu pai, a sua mãe, os seus avós, né, já foram acometidos com essa doença, né? Eu perdi a minha avó com AVC. A minha avó, ela teve AVC porque ela parou de tomar o antihipertensivo e ela teve o AVC, tá? Fez um pique hipertensivo e ela fez o AVC. O AVC ele pode ser acometido por vários fatores de risco. Um deles é hipertensão arterial, obesidade, sedentarismo, diabetes, né? O estresse. Tudo isso pode gerar alteração, né, de pressão arterial, aonde eu posso ter essa lesão neurológica. Ou então por o entupimento de algum vaso ou alguma artéria cerebral, ou até mesmo começando na região do pescoço, começando pela carótidas, né, e até mesmo pelas jugulares. Então vamos lá. Fase do AVC, nós temos a fase aguda, que é o período de tempo após o início dos sintomas do evento cerebrovascular, no qual existe tecido cerebral viável, porém gravemente hipoperfundido. É como eu falei, o paciente ele não está recebendo oxigênio suficiente naquela região do cérebro aonde ele vai ser acometido com algum tipo de lesão. Nós temos as fases a fase aguda, ela é convencionada em 48 horas desde o início dos sintomas. A hiperaguda, ela é até 6 horas de evolução, tá? E a janela estendida, que é onde nós consideramos, né, uns outros tipos, né, de métodos de tratamento para esse paciente. A hiperaguda ainda nós consideramos aí uma fase de até 4 horas e meia para tratamento dentro do ambiente hospitalar. Nós vamos falar um pouco sobre isso daí. Vamos dar um exemplo. Você está lá na sua casa, né, juntamente com seu pai, com sua mãe, de repente a sua mãe está varrendo o fundo da casa e ela cai lá no chão. Você olha para sua mãe e vê que ela caiu e você chega lá, a sua mãe está com a boca torta, né, que nós falamos que é o desvio de rima, ela tem perda de força de algum lado dos membros, tá? Ela tem dificuldade de fala. Ou então ela pode estar até desorientando, tá? Pode fazer desorientação por causa da falta de oxigênio devido a essa isquemia aí que esse paciente, o seu parente aí pode ter, tá? Nós chamamos isso daí de avaliação de Cincinnati, tá? É a escala de Cincinnati, aonde nós vamos avaliar esse paciente. Então, né, isso daí já aconteceu comigo uma vez, né? O meu tio, né, ele fez um evento isquêmico por causa de um tumor cerebral, tá? E ele fez desvio de rima, perda de força, desorientação, né, teve alteração do nível de consciência e também ele teve perda de força, tá? Então, quando você se deparar com esse paciente, ele caiu. Você olha para ele e você manda ele sorrir, tá? O primeiro, né, avaliação da escala de Cincinnati, nós chamamos também de SAMU, tá? SAMU, nós temos as letras da sigla, que o S é de sorria, o A de abrace, o M de música e o U de urgente. Então, o S de sorria. Você manda o seu parente sorrir. Dá um sorriso aí, pai. Se ele sorrir com a boquinha torta, né? Nós falamos que é a boquinha do bad boy, né? Com a boquinha torta, né? Esse paciente ele teve perda de força de um lado muscular.
Aí você fala para ele levantar as mãos, ou então você levanta as duas mãos e manda ele segurar. A mão que ele perdeu a força, ela cai, tá? O lado que ele teve a lesão, ela vai cair. Ele não vai conseguir segurar, ela não vence gravidade. Ou então você fala, levanta o braço, pai. Ele só levanta um lado, só o outro ele não vai levantar. E o M de música. Aí a gente pede para ele repetir uma música, ou então uma frase. O rato roeu a roupa do rei de Roma, né? Se ele teve perda de força, se ele teve desvio de rima, ele vai falar o rato roeu a roupa do rei de... Ele não consegue falar, tá? Então, nesse momento, é a hora que eu tenho que chamar o serviço médico de emergência para estar pegando esse parente meu dentro de casa e levando dentro do ambiente hospitalar. Eu tenho que entender que quando eu levo um parente, eu levo esse paciente para dentro do ambiente hospitalar, tá? Nós falamos que abre um tempo de janela para esse paciente, tá? O tempo ideal para esse paciente fazer a trombólise lá dentro do hospital é o quê? No evento isquêmico, tá? No hemorrágico a gente não faz, tá? Então como que eu vou... Rafael, eu trabalho aqui no interior e aqui nós não temos tomografia. Eu fiz a avaliação de Cincinnati desse paciente e ele tem desvio de rima, ele tem, né, desorientação, ele tem perda de força e ele tem dificuldade de fala. Eu posso entrar com o trombolítico, com trombólise para esse paciente, eu posso fazer o protocolo de trombólise porque tempo é cérebro, tá? Enquanto você, pessoal, não tiver um exame de imagem, uma tomografia feita, laudada pelo radiologista e ele sendo avaliado pelo especialista, você não pode fazer nenhum tipo de trombolítico nesse paciente. Porque se ele fez um evento hemorrágico, tá? Ele vai sangrar mais. E a gente escuta muito isso, né? A minha mãe, ela teve desvio de rima, ela teve perda de força e ela fez uma tomografia e era isquêmico. E ele está apresentando os mesmos sinais e sintomas desse paciente aqui. É isquêmico também, eu tenho quase certeza que é isquêmico. Enquanto você não tiver o exame de imagem pronto, você não faz trombólise nesse paciente, certo? Então nós vamos fazer o exame neurológico desse paciente, ligar para o SAMU e o SAMU vai levar esse paciente para o hospital. O tempo de janela começa a partir do momento que eu vi, tá? Eu vi a minha mãe caindo, não é o momento que ela entra no hospital. É o momento que eu vi ela caindo, então o tempo, né, o cronômetro já começa a disparar. Eu tenho que estar dentro, eu tenho que ser avaliado e feito o protocolo de trombólise em até 3 horas para esse paciente. Tá? Nós temos as janelas estendidas que vai até 4 horas e meia em públicos, né, em exceções. Paciente acima de 80 anos não fazemos, paciente diabético com a janela estendida não faz, e menores de 18 anos também não é feito, tá? Então o paciente entra pra gente dentro do hospital, nós vamos fazer o exame neurológico, né? Nós vamos fazer de novo essa avaliação de Cincinnati e fazer a avaliação da escala de coma de Glasgow para esse paciente, tá? Depois, nós vamos monitorizar esse paciente, tá? Monitorar a pressão arterial severa nesse paciente, frequência cardíaca, respiratória e avaliar as possíveis complicações dele. Depois, tá? Juntamente, nós vamos fazer o rastreamento de déficit, que é identificar déficits sensoriais, cognitivos, motores, para a gente começar a planejar a intervenção desse paciente. Então era mais ou menos assim. Pega o paciente no processo no intra-hospitalar, ele entra no hospital, nós fazemos a triagem. A pré-notificação, identificação do AVC, nós vamos pegar um acesso venoso nesse paciente, nós vamos monitorizar ele e fazer uma oferta de oxigênio se necessário. Depois, nós vamos fazer a parte da estabilização clínica desse paciente. Então, nós vamos fazer a estabilização clínica, nós vamos ter a decisão terapêutica desse paciente, início da terapia e contraindicações, tá? Depois, nós vamos para a unidade do AVC, se o hospital aonde eu fui encaminhado tem esse serviço, e ali nós vamos fazer a prevenção em complicações clínicas, prevenção depois de lesão neurológica secundária e investigação etiológica de reabilitação. Então, para eu fazer
tudo isso daí eu tenho um tempo, tá? Eu tenho um tempo para me fazer isso. Então, qual que é o meu tempo? Vamos começar do zero. O paciente chega, o paciente, né, chamaram o SAMU foi lá na casa, pegou o paciente e levou para dentro do hospital. Quando esse paciente, aqui em Campo Grande, né, existe, né, dois serviços, na verdade, que a nossa referência é o HU, e o outro hospital é a Santa Casa, né, que também trabalha, né, que faz o protocolo do AVC. Então, pelos grupos de WhatsApp, o SAMU ele é acionado, ele chega lá, ele faz Cincinnati nesse paciente, ele fala um possível AVC, tá? Ele já não fala um possível AVC isquêmico, ele fala paciente tem um possível AVC. Aí o que eles fazem? Eles encaminham esse paciente, ligam na regulação, a regulação regula esse paciente para o hospital de referência, tá? Depois disso daí, né, é acionado o serviço, tá, de neuroclínica, de neurocirurgia, de radiologia do hospital que esse paciente vai ser encaminhado. Não sei se vocês sabem disso, mas funciona assim aqui em Campo Grande. Aí ele pega esse paciente, aí eles falam, quem está no plantão de neuroclínica? Aí o médico que está se prontifica, ele desce com esse paciente lá, ele desce lá no PS, tá? E espera esse paciente chegar. Enquanto isso, a radiologia, né, que é a tomografia, ela já fica esperando esse paciente vir. Então, quando o paciente ele entra no hospital, tá, tanto na Santa Casa ou no HU, eles entram no hospital, eles são avaliados pelo médico plantonista em até 10 minutos. Não pode passar disso. Depois que ele fez isso daí, da entrada, ele tem 25 minutos para levar esse paciente para a tomografia. Tá? E nisso ele tem até 45 minutos para ter essa tomografia laudada. Lembrando que o radiologista ele pode laudar onde ele estiver. Ele recebe a imagem, ele entra no programa e ele lauda. Tá? E em 50 minutos ele tem que ser avaliado pelo especialista para ver se vai ser cirúrgico ou não. Se não for cirúrgico, eu tenho até 60 minutos para começar, tá, a trombólise nesse paciente. Tá? Então eu vou fazer o quê? Tá? Eu vou fazer, né, o Actilise, né, que é o RTPA. Eu vou fazer 0,9 miligramas por quilo, administrado, né, 10% somente nisso, em 1 minuto em bolos. Tá? Depois o resto, os 90 miligramas, eu vou fazer em bomba de infusão para 1 hora. E durante essa 1 hora, nós vamos ficar avaliando a melhoria do déficit desse paciente. Tá? A gente vai ficar avaliando, falando para ele, né, para ele repetir as palavras, né, o rato roeu roupa rei de Roma, né, falar para ele apertar a mão, para levantar o braço, para ver se, né, a função motora desse paciente está sendo reabilitada. E esse paciente, depois que ele faz esse protocolo, ele já vai estar internado na unidade do AVC. Esse paciente ele tem que ficar de jejum por 24 horas, porque às vezes esse evento isquêmico se transforma em hemorrágico. Tá? Então o paciente ele já tem que estar de jejum, porque se for cirúrgico, ele já sobe para o centro cirúrgico para fazer a drenagem do hematoma ou então a craniotomia descompressiva. E também nada impede desse paciente entrar, fazer o protocolo de trombólise nele e depois de 2 dias ou 24 horas ou 36 horas esse paciente de novo ele faz, né, uma hipertensão intracraniana de novo e tem que fazer descompressiva nesse paciente. Tá? Então, né, voltando nesse assunto, os cuidados de enfermagem com esse paciente é muito importante. Então nós temos que ter, tá, nós vamos trazer esse paciente, né, para dentro da unidade do AVC, tá, ou então na enfermaria, ou na terapia intensiva, não sei, onde esse paciente vai ficar internado, e eu vou fazendo as minhas avaliações desse paciente. Uma, avaliação neurológica. Nós vamos ter que fazer a avaliação da pele desse paciente para evitar úlcera. Se ele está um paciente que ele não consegue virar decúbito sozinho, se ele não deambula, se ele necessita de uma... ou se ele está em coma, se está em coma vigil, ou então se ele não tem força para ele mesmo estar virando o leito, nós vamos fazer o esquema da mudança de decúbito de 2 em 2 horas para evitar úlceras de pressão nesse paciente.
Se ele tem condições de sentar na cadeira e levar ele no banho, nós vamos sentar na cadeira, levar ele no banho, sentar ele na cadeira fora do leito para estimular a circulação desse paciente, estímulo circulatório nesse paciente. Nós vamos fazer, né, depois das 24 horas que passou o tempo, né, o tempo ouro, né, se ele vai operar ou não, nós vamos fazer, né, nós vamos estimular esse paciente até uma ingesta, né, de líquido e de comida juntamente com a equipe da fono e também da equipe da fisioterapia. A fono, tá, ela ajuda esse paciente dentro do hospital a comer, né, se alimentar. Se ele broncoaspira, né, se ele vai broncoaspirar ou não, tá, a fono tá ali para estimular esse paciente. E o que eu acho interessante nessas internações aí, pelo menos aqui, né, no hospital onde nós trabalhamos, a família ela é obrigada a ficar com esse paciente, porque a família ela é preparada, tá, para quando esse paciente receber alta, ela já está treinada para cuidar desse paciente. Eu acho muito bom isso daí, porque nós juntamente nós não cuidamos somente do paciente e nós cuidamos sim da família. Sabendo que um paciente, né, hoje o paciente está aqui andando, ele vai ali, quando ele volta, ele tem um AVC aqui. É um paciente totalmente, né, rígido, é um paciente, né, que ele era totalmente ativo e do nada ele fica em cima de uma cama. Nós não temos que trabalhar somente com o paciente, nós temos que trabalhar com a família também, porque a família vai ter que se adequar a esse novo estilo de vida desse paciente. E muitas das vezes as famílias não são capacitadas ou instruídas a cuidar de pacientes desse tipo. Nessas enfermarias, o que acontece? Os acompanhantes vão lá, tá? Acompanham o familiar, né? A equipe de enfermagem ensina eles a tomar banho, né? Ensina eles a dar banho, né? A fisioterapia ensina a tirar esse paciente do leito, ensina a fazer fisioterapia, tá? A fono chega e do lado do familiar ensina o familiar a dar comida para esse paciente, né? Olha que interessante. E outra coisa, né? Porque quando o paciente recebe alta, né, a gente até acompanha lá, coloca o paciente no carro. E quem vai tirar esse paciente lá na casa? Né? Como que esse paciente vai sair do carro? Então as famílias elas são instruídas a isso, né? Fala que vai precisar da cadeira de banho, da cadeira de roda, como que faz mudança de decúbito nesse paciente lá no leito, como que coloca um paciente maior do que eu numa cadeira para tomar banho. Tem jeito, nós temos técnicas para isso, né? E isso daí a equipe de enfermagem ensina os familiares, né? Então, quando eles recebem a alta, a família está totalmente instruída para isso, tá? Então, tomem muito cuidado, né? Só para a gente dar uma resumida. Então, paciente, né, que é hipertenso, diabético, obeso, né, sedentário, né, não pratica esporte, nada, não faz nenhum tipo de atividade física, esse paciente aí, ele é bem predisposto, né, a alguma alteração cardiovascular. Ou o paciente ele não cuida da sua alimentação direito, come, né, muita comida rica em sódio, em sal, né? O paciente está predisposto a fazer hipertensão arterial. Pacientes renal crônico, né? Pacientes coronariopatas. Então são pacientes que têm que tomar cuidado em dobro com a questão do AVC. Então nós temos né, várias orientações, né, mudança de alimentação, monitoramento, né, de ingestão de líquido, né, depois que esse paciente, né, o tabagismo, né, outra coisa, né, que aumenta o risco, né, de AVC, porque o paciente quando ele, né, usa, né, o tabaco, a nicotina, ela facilita, né, a obstrução tanto de coronária, tá, como, né, cerebral. Então o paciente ele pode ter o AVC, ele pode ter um infarto. O tabagismo ele é das armas, né, que a gente fala mais perigosas aí, que pode causar esse certo dano nesses pacientes. Tá? Então o cara que fuma ele tem que parar de fumar. O cara que é diabético ele tem que cuidar da diabetes dele. O cara que é obeso ele tem que emagrecer, tá? O cara que não faz atividade física, ele tem que começar a praticar
atividade física, estimular a sua circulação venosa, tá? Para que, né, o bombeamento, né, do coração ele seja efetivo, tá? Evitando obstruções. O que mais? E outra coisa que acontece com esses pacientes, na maioria que tem um AVC, é a disfagia, né? Devido ao desvio de rima, às vezes a disfagia ela é o último sintoma que você consegue reverter no AVC, tá? O paciente voltar a falar novamente. Às vezes ele anda primeiro, a marcha dele volta ao normal, mas às vezes a disfagia ela é uma das últimas, ela é a mais demorada diante do critério do AVC. Tá? Então, pessoal, né, é mais ou menos isso daí que eu queria comentar com vocês hoje, para a gente estar né, se alertando aos sinais de alerta né, na questão do AVC. Tomar cuidado com a hipertensão, com a diabetes, com o sedentarismo, tabaco, tá? Que são coisas que podem né, levar você ao AVC com mais facilidade, certo? Então, pessoal, eu já convido vocês aí para quinta-feira. Tem alguma pergunta, Fabiano? Não, temos comentários. Vamos ver aqui. A Jaque, né, ela tá mandando mensagem aqui, ela tá falando que tem que ser rápido mesmo, né? A gente viu o sinal de alerta, a gente tem que ir para o ambiente hospitalar o mais rápido possível, né? O Júlio tá mandando um salve, o Júlio tá de plantão, né, Júlio? Não, o Júlio tá de plantão hoje, Júlio. O Júlio tá de plantão hoje, um abraço pro Júlio, que tá lá na Santa Casa. O Wilton Pio, né, tá mandando um abraço aqui. Wilton, Deus te abençoe, meu irmão. Tamo junto sempre, cara. Então, a Jaque fez uma lembrança, fez um comentário muito bom aqui, que quando a gente viu esses sinais de alerta desse paciente, a gente tem que levar esse paciente o mais rápido possível para dentro do ambiente hospitalar, tá? Para dentro do ambiente hospitalar, porque se ele tiver ainda tempo, nós podemos fazer trombólise. A trombólise, né, quando você vai fazer o Actilise nesse paciente, que é um anticoagulante endovenoso, tá? Falando assim na palavra assim mais rápida, tá? E aí nós fazemos essa diluição desse paciente, vamos fazer na veia e ele vai ajudar a quebrar, tá? Ou essa placa, ou então esse coágulo que está obstruindo né, essa artéria, né, ou esse vaso cerebral que está impedindo de ir né, o sangue oxigenado ou oxigênio para o cérebro desse paciente, evitando essas lesões aí. Então a gente tem que evitar isso daí, ou a gente tem que ir o mais rápido possível para isso. Tá? Para a gente poder fazer rápido para esse paciente sair com menos sequela possível. Tá? Tem pacientes que saem sem sequelas nenhuma quando ele entra na janela, no tempo da janela correto, o tempo de 3 horas. Tá? Tem pessoas também que na janela estendida também consegue. Tá? Então assim, teve os sinais, corre para o hospital. A Jaque aqui está falando que ela perdeu o tio dela com AVC isquêmico, porque ele foi levado para a UPA e lá ele teve um outro AVC. Então nós temos que levar esse paciente sempre para o centro de referência, aonde eu tenho tomografia, aonde eu tenho um neurologista, aonde eu tenho hemodinâmica e aonde fazem o protocolo do AVC e aonde eu tenho um trombolítico, né? Eu tenho que ir num lugar onde tem trombolítico. Rafão, lá no UPA onde eu tenho, tem lá o trombolítico, e aí? Mas não tem tomografia. Não adianta, você tem que saber se é isquêmico ou hemorrágico. Como que você vai saber? Fazendo tomografia. Certo? Então, pessoal, né, eu já quero convidar vocês, quinta-feira nós vamos fazer uma outra live, nós vamos estar soltando aí durante a semana qual que vai ser o tema, tá? Então já anota na sua agenda, né, às 20h30 horário de Brasília e às 19h30 horário de Campo Grande, tá? Então, manda aí para seus amigos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, né? Profissional aí da enfermagem, não só enfermeiros, mas técnicos, auxiliares de enfermagem, fisioterapeuta. Hoje nós estamos com a Jaque aqui na live aqui, comentando bastante. Ela é fisioterapeuta de formação, né? Ela trabalha na Santa Casa ali como técnica, mas ela é fisioterapeuta, né? Acho que a Jaque já está até trabalhando de físico. E
para todos nós, como orientação, né, para a gente poder estar levando no nosso dia a dia, certo? Então, pessoal, fiquem com Deus, né? Até a nossa próxima live. Hoje não conseguimos colocar no YouTube de novo, mas estamos passando aqui no nosso Instagram. Já compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, compartilhe com seus amigos de plantão, certo? Até mais. Até a próxima, pessoal.